Eu falo para você que o FINEC tem assim, uma diversidade de assuntos, de temas, realmente é fantástico, né? Nós tivemos hoje, por exemplo, um painel organizado, né, pelo Grupo Elas, pela Rede Elas, e as mulheres discutindo muitos assuntos. E algumas dessas mulheres estão aqui nesse momento para bater um papo conosco. Está aqui a Renata Veloso, que é consultora de investimentos e também professora do IFMG, e a Ana Mares, que é consultora, não de investimentos, mas a Ana Mares é consultora de negócios e também professora do IFMG. Mas vamos lá. Já falei 2 atribuições aqui de cada uma, né? Mas aí tem várias outras atribuições. E além do mais, normalmente, isso aí é uma cultura que está começando a perder força, mas ainda está bem enraizada. Mãe, né, dona de casa, esposa e por aí vai. Você vai pegar a lista, uma lista enorme de funções sociais que as mulheres exercem nos dias de hoje. Aí aquela pergunta que eu vou deixar para vocês aqui, que eu sei que vocês debateram hoje nesse encontro. Como é que vocês dão conta? Vou deixar a Renata responder isso e depois eu fecho com um pouquinho do que foi o painel. Pois então, né? Além dessas 2 atribuições, eu também sou mãe, esposa, né? Filha, enfim, amiga, múltiplas tarefas. Pesquisadora no IFMG também, além de docente, também trabalho com pesquisa. Então, realmente, como conciliar todas essas atividades? Na verdade, assim, o que eu particularmente comecei a adotar na minha vida na medida em que novas atribuições foram surgindo, porque na medida que a gente vai dando um passo à frente na nossa vida, até realizando sonhos, a gente incorpora novas atribuições. Então, por exemplo, na medida que eu me tornei mãe e que era a realização de um sonho, novas atribuições vieram a partir disso. A mesma coisa esposa, a mesma coisa pesquisadora, professora, consultora, enfim. Então, para mim, o que funciona de verdade, eu até coloquei no grupo hoje, no nosso painel, é separar em grupos as minhas atividades. Então, eu tenho aquelas atividades que são rotineiras, que parte do trabalho, né, eu preciso fazer, se eu não fazer, vai acumular. E aí, no outro dia, elas estão ali me esperando e eu preciso realizar, e aí talvez até acumulou uma quantidade maior. Por exemplo, as tarefas domésticas, tarefas com filhos, coisas que não tem como a gente realmente deixar para depois. E tenho as atividades que eu chamo de atividades que a gente tem mais oportunidade de crescimento com ela do ponto de vista profissional, né, de realização profissional. Então, é sempre separar nesses 2 blocos e planejar essas atividades para serem realizadas durante o dia, separar uma parte do dia para aquelas atividades rotineiras que eu chamo do grupo da dor ali, que você tem que resolver, não pode ficar para depois, e aquelas outras atividades que trazem algum outro tipo de benefício e crescimento profissional. Então, uma parte do dia eu cuido dessas atividades, na segunda parte eu busco cuidar das outras atividades. Claro que tem dia que uma sobrepõe a outra, que é preciso de um jogo de cintura enorme, mas na medida que a gente consegue planejar melhor essa rotina e ter disciplina nesse planejamento, você fica mais leve no final do dia e com aquela sensação gostosa de realização, de ter conseguido realizar e cortar da sua listinha aquelas atividades que você planejou. Então, também é muito prazeroso no final do dia você ter planejado e ter visto o tanto que você caminhou na conclusão. Mesmo que não tenha sido tudo, mas que uma parte grande realmente você conseguiu realizar. Gestão de tempo, Ana Mares. É isso aí. Gestão do tempo. Tem coach para gestão de tempo? Tem coach, apesar que eu prefiro técnicas. Já vi que você é do meu time, não gosta de coach. Eu também não. Não gostar é muito pesado, mas particularmente eu prefiro. A gente estuda tanto tempo, conhece tantas técnicas, conhece tantas ferramentas. E por que alguém que vai falar sem experiência de causa, sem prática? Então, eu particularmente não acredito muito nos coaches, não. O nosso papo hoje foi muito na vivência. Tava a Fifi, a Adriana Bartolomeu, a Renata e eu estava mediando. E aí eu fui gerando esses insights, né, assim, durante a conversa. E ficou evidente para todo mundo que estava presente a diferença
Assim, a mulher está sempre sobrecarregada em todas as fases, sempre atribuída de muitas atividades. E a gente queria realmente saber, ter uma troca. É comum, é assim, o apoio acontece, como que ele vem. E aí, naturalmente, a gente foi ouvindo a voz da experiência, cada uma em sua fase, foi nos tranquilizando. Se eu tô aqui no 440, porque eu tô começando a vida, só a que não é mãe ainda, a Fifi tava lá numa tranquilidade, falando que pinta meia-noite, né? É o horário, é a atividade que ela escolhe para fazer e para relaxar. Então, foi um papo muito proveitoso também, assim, de experiência de vida falando. A maturidade, né? E assim, o interessante é que realmente o painel ele foi constituído por mulheres que estavam em fases de vida diferentes, né? Ana Maris ainda solteira, planejando, né, constituir uma família. Eu estou no olho do furacão, com criança pequena, ainda numa perspectiva profissional ainda de trajetória pela frente. A Adriana já passando dessa fase, caminhando para uma fase um pouco mais de tranquilidade, com os filhos adultos já formados, e a Fifi também com filhos adultos e até a avó. Então, foram muitos relatos de experiência, assim, todas ainda multitarefas, com várias rotinas e vários turnos de trabalho, mas acho que uma grande lição que a gente conseguiu deixar é que há esperança nessa dinâmica, né? E que tudo bem não conseguir equilibrar todos os pratos num dia. Alguns pratos ficarem para depois. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas também ter aquele cuidado de sempre pensar que você precisa também separar um momento para você. Até para poder se reenergizar e conseguir dar conta dessas múltiplas tarefas e funções. E também um momento de autocuidado. E aí cada uma pontuou, né, de forma diferente o que é o autocuidado e qual que é esse momento de regeneração, né? Bom, no caso da Fifi, por exemplo, ela falou que é a música, que é a pintura, que é o lazer. A Adriana é a viagem, né, que ela hoje está numa liberdade maior em relação aos filhos. No meu caso, leitura, filme com os filhos, passeio com os filhos, né, com as minhas filhas no caso. Então, cada uma, né, na sua dinâmica e no seu momento, com também esse discernimento, esse cuidado de pensar num momento para você, né? Porque senão a rotina, as múltiplas funções também te atropelam e gera um desgaste que muitas vezes vai reverberar ali na sua família, né? Numa pessoa nervosa que vai descontar isso no lar, que vai descontar isso em outras pessoas no trabalho, e que isso também não é um ponto positivo, né? E aí a gente entendeu como que é importante, de fato, você criar algum tipo de sistema que te ajude a dar conta, né? A gerir bem esse tempo. Então, pode ser adiantando as tarefas do dia seguinte, pode ser planejando a semana, ou pode ser um agendamento diário com checklist. Né? Então, anotar, basicamente é isso. Não dá conta mais, exatamente. E a ideia é essa, né? É blocar ali as atividades, ter tempo de qualidade com a família, porque não tem uma receita de bolo. E é isso que a gente debateu. O que dá certo para Renata não quer dizer que vai dar certo para mim, que vai dar certo para quem estava presente. Mas era uma forma da gente mostrar assim, tem solução. É complexo, sim. Gerou a reflexão da questão do é imposto que a mulher é dona de casa, é imposto que a mulher gere a casa, os maridos, os filhos, etc. Isso é do feminino ou isso é de uma imposição? Ficou a reflexão também. E é a única receita, digamos assim, é o planejamento mesmo, é se organizar, é a hora que impor limites, a hora que for para trabalhar, foca no trabalho, explica para as crianças que é um tempo que a mãe precisa trabalhar e elas têm que respeitar, assim como a mãe também tem que respeitar o tempo com a criança, porque querendo ou não, o celular hoje toma o tempo da gente. Todo lugar acham a gente, o serviço encontra, e aí a gente tá sempre naquela sensação de que tudo é urgente. Não existe mais priorização. As atribuições diárias para todos, né? Com a tecnologia, se você executava 50 tarefas um dia, hoje você executa 500. É isso. Só não consegue parar para contar, mas no final do dia bate essa meta, né? E imagino, você já tem as atribuições, mas ali, olha, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer... Às vezes o checklist é só tópicos, né? Coloca ali 10 tópicos, mas a ramificação deles
multiplica por 50. 500, vai em muitos. E isso gera uma estafa mental, porque a gente começa a falar, olha, eu me propus a fazer, antigamente eu fazia, agora eu não faço, mas você esquece que agora você responde as pessoas no WhatsApp, você olha e-mail, você faz várias outras coisas que você não fazia antes. O próprio trabalho tem essa cobrança. A Renata tocou num assunto bem interessante sobre esse ponto, né? Que eu acho muito importante, é o seguinte, uma das metas que você tem que colocar na sua vida. Olha, não vou aumentar a dose do tarja preta, eu não vou tomar tarja preta, né? Não vou surtar. E pelos exemplos da Fifi, né, das mais experientes lá na frente vai tranquilizar, igual a Adriana também, né? Lá na frente vai tranquilizar, mas eu tenho que passar bem isso aqui, tem que ter saúde. Exatamente. Senão eu vou ter saúde para viajar depois, né? Exatamente. Chega no dia da viagem, tô passando mal, não consigo entrar no carro para viajar. Perfeito. Assim, a gente vai entendendo, né, que as fases da vida realmente é como se fosse um jogo, né, que vai, cada fase ali a gente vai passando para uma próxima que tem seus novos desafios e tudo. Mas ao mesmo tempo percebendo que você precisa de fato passar por aqueles momentos mais intensos, que são ali, no meu caso, foi uma escolha, né, ser esposa, mãe, então, na medida que eu escolhi isso, teve aquelas fases de muita dificuldade, né, de muita atribuição, criança pequena, noite sem dormir, tarefas escolares, que aí vem depois, e aí, né, a gente vai chegando nessa sequência. Coisas importantes, né, também você se abrir para uma rede de apoio, né, a mulher não adotar aquela armadura de Mulher Maravilha, porque uma super-heroína, ela não tem que dar conta de tudo, né? Inclusive, ela tem que entender que esse papel não é romântico e que é necessário a ajuda. Então, se abrir para essa ajuda também, né? A delicadeza de aceitar que os outros também colaboram. Pode ser uma rede de apoio familiar, pode ser uma rede de apoio com amigos, né, da sua confiança, que você traz para a sua intimidade, mas que te ajuda nesse processo. Eu estou apertado, estou numa reunião, consegue pegar minha filha na escola? E faz, né, essa parceria. Eu acho que a gente tem uma vantagem grande por estar no interior para que isso funcione. A relação de confiança é muito maior. Então, eu tenho uma rede de apoio que a maternidade me trouxe, que quando os meus filhos foram estudar, as mães ficaram amigos, os pais se tornaram amigos e isso formou uma rede de apoio. Mas isso se constituiu exatamente porque a gente está no interior. Então, são as coisas boas, né, e as belezas do interior, porque você conhece as pessoas, né? Então, isso é uma vantagem. Eu acho que a mulher precisa se abrir para isso, aceitar a ajuda do parceiro, mesmo que ele não faça da melhor forma possível ou como você iria fazer. Mas isso é importante, porque se ele está disposto a fazer, então ajudar, aceitar essa ajuda, né? Aceitar que é parceria. E muitas mulheres, às vezes, se trancam porque tem que ser do jeito delas, né? E aí se sobrecarregam. Essa sobrecarga pode gerar doença, pode gerar um conflito ali no relacionamento, um desgaste na família. Então, assim, são muitas consequências disso. Então, entender que a gente não dá conta de tudo, que não estamos nessa armadura, mas que, na medida que a gente caminha também, parece que a maturidade vai trazendo essa leveza e novas fases vão surgindo a partir do momento que os filhos crescem e que vai ficando mais leve. Teve em pauta o perfeccionismo? Teve. A gente comentou que o feito é melhor do que o perfeito e que muitas vezes precisamos esquecer, né? Assim, não vai ser do meu jeito, né? Se o pai está lá tomando conta, se eu deleguei a tarefa e alguém fez, não vai ser da forma que eu quero. Que isso é natural do feminino, a gente quer da nossa forma. E aí nós debatemos sobre isso e foi uma pauta que tudo foi com muita leveza. Então, deu algumas risadas ali, mas o pessoal entendeu que... As pessoas se identificam. Exatamente, o feito tem que ser melhor do que o perfeito. O melhor é fazer, tem que estar pronto. Que ótimo. Isso é muito normal do dia a dia. E às vezes você demanda muito tempo para fazer uma tarefa que poderia ser bem mais leve, se você se desse o luxo de aceitar. Sim. Como pode ser feito? Fazer o melhor com o que tem. Né? Não como que você queria que o mundo fosse perfeito, né? Exatamente. Márcio, teve uma fala da Fifi que eu acho que eu vou levar para minha vida. Que ela falou assim, tudo que eu quero fazer com leveza.
E assim, eu sou uma pessoa que abraça o mundo, né? Sou professora, consultora, palestrante, enfim. Dedo na tomada. Exatamente, a 440. E às vezes as pessoas que mais eu me estresso são as pessoas que eu mais amo. Que estão ali para me apoiar, que tá me incentivando, que tá vaiana, enfim. E aí são as pessoas que veem o lado ruim da minha sobrecarga. E ela falou, não, a minha família eu blindo. Eu falo com eles, nós vamos cantar todo mundo junto, eu vou planejar a roupa de todo mundo, eu vou organizar tudo antes, porque eu quero curtir o momento. E isso eu vou levar de aprendizado. Da agora para frente, eu também quero curtir os meus momentos. Se eu sair para dar uma palestra, eu vou deixar tudo organizado, eu quero ir tranquila. Se ter alguém comigo que vai me apoiar, que vá na mesma leveza. Porque eu faço com amor o que eu estou fazendo. Quando a gente escolhe ter uma carreira profissional, é porque a gente ama realmente. Quer se realizar pessoalmente e profissionalmente. Então eu faço com muito amor, mas eu não posso desgastar as pessoas que eu mais amo. Então para mim foi o maior aprendizado assim, do painel que eu levo para minha vida, já que eu sou a iniciante, né? Das 4 ali, eu que estou começando. Uma pergunta para você, Renata, porque a sua escolha, você fez a escolha pela sua profissão, por ser consultora ou não? Foi algo assim que é isso, eu vou pegar isso aqui. Ah, tudo bem. Então, vamos lá. Eu sou professora de finanças no IF, né? Tenho doutorado nessa área. Acabei de fazer um pós-doutorado também, em engenharia econômica. Então, ao longo da minha vida, eu já trabalhei no mercado financeiro e leciono aspectos relacionados à economia, finanças e administração financeira de empresas. Então, automaticamente, esse conhecimento que foi adquirido ao longo de uma vida de experiência de mercado, uma vida de experiência acadêmica, ele me fez dar esse novo passo, tá? É claro que ele aconteceu num momento em que eu já tinha concluído essa etapa de formação acadêmica, né? Trajetória profissional já estava consolidada. E aí, um novo passo eu decidi dar a partir do momento que eu entendi que eu poderia entregar isso, né? E foi quando eu abri a empresa, em 2021, de consultoria de investimentos. E de lá para cá eu atendo de forma remota, tá? Pessoas assim, não só do Brasil, mas do exterior também, relacionadas a investimentos, pessoas que querem investir qualquer patrimônio, então desde a pessoa que quer começar, desde a pessoa que já tem um patrimônio consolidado também. E essa atribuição também, ela chegou no momento em que eu já conseguia colocar mais uma tarefa, né? Então, assim, as meninas já tinham saído da fase de bebê e aí já estava um pouco mais autônoma. Eu tinha aquele período da escolar ali que eu conseguia inserir aquela rotina naquele período, mas sem deixar, por exemplo, um turno para ficar com elas. E que aquele turno que eu ficasse com elas seria um turno de qualidade, né? Para resolver as coisinhas delas, levar nos lugares e acompanhar. Então, foi planejado também. Foi uma etapa de vida onde eu consegui planejar e inserir mais essa rotina aí. Ana, foi uma escolha ou caiu e falar, vou aqui porque é aqui que pode? Ai, a vida, agora a Renata falou, né? A vida vai levando. Porém, o meu foi tudo ao mesmo tempo. Eu virei, não foi uma chave, foi uma alavanca na minha vida, assim, pós-Empretec. Deu um cavalo de pau. Foi. Eu falei assim, gente, eu tô trabalhando igual uma condenada, eu vou trabalhar pra mim, porque aí pelo menos eu vou ver o retorno disso. E aí abri minha empresa de fato, já tô prestando serviço pro IEBT, e estamos aí fazendo as palestras, isso foi tudo ao mesmo tempo, não tive essa organização, aconteceu, e aí agora é que eu tô me voltando pra órbita e organizando. Não tive esse tempo de planejar, não, foi tudo ao mesmo tempo. Bem, a pergunta é justamente sobre, puxando de vocês uma coisa, tá? Primeiro, escolha. Que a mulher, um tempo atrás, ela não tinha direito de escolha. Sim. E quando você escolhe, é algo que você gosta. Sim, sim. Né? Que você não vai viver ali chateado, né? Não tá, aquele caso, você tá ali no seu ambiente de trabalho, na sua tarefa, falando, o que eu tô fazendo aqui? Então, essa liberdade, fala assim, não, eu entrei porque eu gosto, eu sinto realizado, no final do dia eu tô feliz. Tem dia que tem estresse, tudo isso na vida. Mas aqui, eu gosto disso. Isso. É isso. Então eu sinto que vocês escolheram. Sim. Né? Com 100% de certeza.
É a escolha, uma das escolhas mais certas que eu já fiz na vida. Sim. Eu escolho viver isso tudo todos os dias. Tem dia que eu falo assim, gente, eu acho que eu vou ficar louca com tanta coisa que eu assumo. Mas ao mesmo tempo eu falo, é o que me realiza. Gosto disso aqui. É isso aí, eu gosto disso. Toda vez que eu volto, depois do compromisso, eu falo assim, antes de eu ir, eu falo, gente, por que eu fiz? Depois eu volto e falo, ainda bem que eu fui. Então, É muito legal isso, né? A gente realmente ter esse direito de escolha, poder ocupar esses lugares, que eu acho que é bacana também a gente estar aqui representando, né, outras mulheres e mostrando que é possível ocupar esses lugares. Né? As pessoas, a gente até discutiu isso, né, da questão de se há desafios ou não em empreender num ambiente que outrora era majoritariamente masculino e tudo, né? Que bom que a gente está fazendo isso, que bom que a gente está conseguindo colocar, administrar isso dentro da nossa vida e que a escolha ela é possível, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, ocupar esses lugares, ter essa representatividade e mostrar que é possível para que outras mulheres também se inspirem a trilhar esse caminho, né? E uma outra coisa que eu gosto de colocar é que muitas vezes nós saímos eu saí para estudar, eu sou de Congonhas, eu saí para estudar, voltei e a gente tem um pouquinho aquela síndrome né, do impostor, por achar que por ser de uma cidade do interior, o nosso trabalho não tem o mesmo valor. E isso não é verdade. Tá? Então, assim, a Namares também é prova disso, porque ela veio de uma outra região, mas conquistou o seu espaço aqui, né? Então, assim, como que a gente precisa também se apropriar disso, de que é possível, que essas escolhas, se a gente fizer elas da forma correta, com planejamento, se preparar para assumir esse lugar, é possível. Então, você mulher que está na dúvida, né? Está ouvindo aqui alguns relatos, né? E você perdeu. Poderia estar aí participando, né, dessa rodada, desse painel organizado aqui no FINEC, porque se você está aí preocupada com uma situação, não é só você, todos passam por isso, né? Mas também tem esse lado positivo, fazer o que gosta de forma leve, cuidando da sua saúde. Sim. Porque estar angustiado no ambiente, ninguém merece. E eu queria só reforçar, Márcio, que a Rede Elas veio com esse propósito. Era uma rede de apoio. E a ideia é, principalmente, empreendedoras. Não é que a gente está excluindo as outras, mas é porque é empreendedora. Geralmente o empreendedor ele é um lobo solitário, naturalmente. Ele se sente sozinho, ele acha que só ele entende do negócio, naturalmente. E aí é por isso dessa rede de apoio, para que elas percebam, que a gente ter esse momento de troca, né? Perceba que não é só com ela, não é? Troca é crescimento. Exatamente. Troca é crescimento, né? E assim, é muito bacana o que a gente fez, né? É que, para além da dimensão profissional, nós também falamos coisas da dimensão pessoal, né? E para mostrar que, para essas mulheres, né, que a gente sabe da sobrecarga profissional, a gente sabe da sobrecarga do lar, a gente sabe das cobranças da sociedade, né? A mulher, tem que estar arrumada, tem que estar isso, tem que fazer academia, tem que não sei o quê. Mas para a gente entender também que a gente precisa respeitar cada fase da vida. Vai ter fase que você não vai conseguir, de fato, estar na academia, encontrar horário para aquilo, e está tudo bem, né? Mas a gente precisa tornar isso leve, entender que é transitório, é passageiro, e que na medida que uma coisa vai avançando, aí você consegue encaixar outra. Se eu não consigo, no meu caso, não consigo ir 5 dias na academia, mas eu consigo ir 3. Eu não consigo ficar 2 horas, mas eu consigo ficar 40 minutos. E tá tudo bem. E tá ótimo para manter a minha saúde, a minha qualidade de vida, né? Para gerar estímulos para a produtividade. Não tem que ser perfeito. Isso é importante. Tem que ser feito, gostei. Namares, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Márcia. Renata, obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Nós temos prosa aqui para mais umas 2 horas. Isso. Mas vamos repetir a dose. Muito bacana, isso é bom. E assim, muitas mulheres que estão assistindo aí estão se identificando. Sem dúvida. E o propósito, acredito, é esse, se identificar e ver que tem, né, espaços para debater isso, para trocar essas experiências, para buscar soluções, para entender que não é perfeito, né, mas que pode ser feito. É isso aí. Né? E você está acompanhando tudo que está rolando do FINEC?
Acesse aí o YouTube da Prefeitura de Congonhas e o YouTube da DZAP. Tem tudo que está rolando aí do FINEC. Também finec.com.br. Está recheado de informações. Toda a programação desse ano, do ano passado também, tá? E também no Instagram do FINEC. Você pode conferir toda a cobertura com a nossa equipe rolando nesse evento maravilhoso que está acontecendo aqui na Romaria.